Agora ligou, né? Amém, irmãos? Amém. Nós vamos iniciando o culto dessa noite, um culto em que nós comemoramos, né, o nome do Senhor pelos 32 anos, né, dessa igreja, como uma igreja organizada, uma igreja que vem labutando pela palavra do Senhor, trazendo sempre no nosso coração o desejo de servir verdadeiramente ao Senhor, nosso Deus, e à comunidade onde nós estamos inseridos. Eu convido que você, né, nesse momento, se coloque em sentido de oração, eleve os seus pensamentos, eleve a sua mente, o seu coração ao Senhor, né, e clame a Deus que as misericórdias dele venham sobre as nossas vidas nessa noite, e que possamos refletir aquilo que o Senhor tem colocado, né, para que nós venhamos a ter como missão, né, fazer a vontade dele nesse local, pregando a palavra, vivendo a palavra, né, e nos alimentando na presença dele todos os dias. Coloque-se nesse momento, curve a sua fronte. Eu peço o reverendo Cornélio que ore ao Senhor nesse momento, uma oração de louvor ao Senhor. Santo Deus, graças te rendemos, Senhor, porque só tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Ó Pai, quando nos achegamos a Ti, ó Deus, para prestar o culto do qual nós somos devedores, ó Pai, o nosso coração se enche de alegria, se enche de gratidão, primeiramente pela salvação que há em Cristo Jesus, ó Deus, e por tantas bênçãos que nós podemos contemplar das Tuas mãos poderosas, ó Deus, mãos que têm sustentado essa igreja, mãos que têm, ó Deus, dirigido cada passo. Ó Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque, ó Deus, na história, ó Pai, hoje nós podemos celebrar o 32º ano como uma igreja organizada, ó Deus, nessa localidade. Amém. Ó Pai Santo, dá dia após dia mais temor a Ti, ó Deus, mais fidelidade à Tua santa palavra, ó Deus, mais reverência diante do Senhor, ó Pai, porque só assim, ó Deus, esta igreja continuará, ó Deus, existindo para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. Amém. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor por cada família, ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus, por cada pessoa, ó Deus, que com alegria tem servido ao Senhor. Ó Pai, revigora, ó Deus, traz força, ó Deus, e desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos entender, ó Pai, que de fato esta é a principal missão da nossa vida, foi para louvá-lo, foi para bendizê-lo, ó Deus, que nós fomos chamados à existência, ó Deus, foi para esse fim que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos libertou, ó Pai, que nós possamos viver a Tua graça, ó Deus, que nós possamos viver para o louvor do Teu nome. Amém. Ó Deus, conduza-nos, ó Pai, ó Deus, para que tudo que nós fizermos, ó Deus, possa agradar ao Senhor, possa, ó Deus, realmente chegar diante do trono da graça, ó Deus, com um aroma suave. Ó Deus, rendido aos Teus pés nós estamos, Amém. Reconhecendo que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Ó Pai, nós somos tão pequenos, tão falhos, mas ainda assim podemos contemplar a Tua face e sermos chamados para Te adorar, Amém, para Te Jesus. louvar, Louvado para Te seja. bendizer. Ó Deus Santo, toma-nos pelas mãos e conduza-nos no nome bendito e precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmo 138. Vamos ler o Salmo 138. Graças a Deus por sua fidelidade. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 138, do verso 1 ao verso 5. Ao verso 5, né?
Vamos fazer a leitura alternada. Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar também para a glória e para louvor do nosso Deus o hino de número 179. Hino 179. Louvor ao Deus que nos guia. Cento e 79. Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando que temos visto esses anos pelas lutas, tentações, atendendo
orar ao Senhor, uma oração de louvor e adoração, eu peço ao presbítero Aguinaldo que ore ao Senhor nesse momento, louvando ao Senhor pelas muitas bênçãos dele. Amém, Jesus. Vamos ainda abrir as nossas Bíblias no Salmo 134, que é uma convocação ao culto vespertino. Salmo 134. E logo após nós estaremos cantando o hino 38. Louvores sem fim. Salmo 134. Vamos ler todos a uma só voz? Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos cantar o hino 38, Louvores sem fim. Hino 38.
Amém. Irmãos, o convite está feito, né? O convite ao culto, o convite ao louvor. 1000 vezes sim, 1000 louvores demos ao Senhor. E eu convido o Ministério de Música da Congregação Ágape a estar à frente, e a palavra está com os irmãos. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Como diz o hino, né? 1000 vezes sim, 1000 vezes louvores ao nosso Senhor. E o salmista diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã as suas misericórdias e durante as noites a tua fidelidade. Nós sempre tenhamos um cântico de louvor em nossos lábios, porque não há Deus maior, não há Deus melhor, e não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Senhor nessa noite. Peço que a igreja coloque de pé em adoração ao nosso Senhor.
não se abala, mas firme para sempre. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Tenhamos essa dependência do nosso Deus, que às vezes nós cantamos sem Jesus não dá, mas a gente quer resolver todos os problemas, e Cristo tem que estar sempre na frente, Ele seja sempre o centro em nossas vidas. Vamos adorar ainda mais o nosso Deus.
verdade vai sempre reinar. Vamos adorar, exaltar ao nosso Deus. Tua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Tua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado, teu nome Tua verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorifica o teu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
para sempre exaltado no céu. Nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui junto com nossos irmãos, ó Pai, nesse culto de ações de graça por mais um ano, Senhor. E clamamos a Ti, ó Pai, que essa igreja seja uma igreja testemunha do Senhor, uma igreja que realmente adore o nome do Senhor, uma igreja, ó Pai, que pregue a palavra do Senhor, que em nossos lábios, Pai, sempre tenha um cântico de louvor a Ti, porque assim como nós cantamos, ó Pai, não há Deus maior, não há Deus melhor e não há Deus tão grande como o nosso Deus. E que nós possamos sempre, Pai, reconhecer a grandeza do Senhor e a pequenez nossa diante de Ti, Senhor. Portanto, eu clamo a Ti, que nós possamos, ó Pai, ser sempre dependente de Ti, Pai amado. Faça de nós sempre crentes melhores, crentes, ó Pai amado, que fazem a obra do Senhor e que buscam sempre a verdade do Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar o reverendo Cornélio aqui à frente, para ele fazer as honras, né? Apresentar para nós o nosso convidado, né, o pregador dessa noite. Fique à vontade. Graça e paz, amados irmãos. Eu quero chamar à frente o reverendo José Lapa, pastor amado, querido, também diretor do nosso seminário, Seminário Presbiteriano Reverendo Lenoel Nicodemos Heller, e as demais apresentações o servo de Deus irá fazer, mas nós estamos muito alegres que o Senhor está aqui, que o Senhor pôde aceitar o nosso convite. O Senhor é uma referência para nós, que Deus assim o abençoe. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos, ó Pai, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco, apesar de nós, ó Pai, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Ó Deus, nesse momento, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o nosso coração, que a nossa mente possam estar cativos à Tua santa palavra. Ó Deus, toma o Teu servo nas Tuas mãos e usa-o como instrumento do Senhor, mais essa vez, para proclamar a Tua palavra, para anunciar as boas novas de salvação. Nós oramos no nome bendito de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos queridos. Eu quero agradecer ao pastor da igreja, reverendo Cornélio, juntamente com o conselho, por esta oportunidade tão singular de poder falar à amada igreja. Eu trago saudações do nosso sínodo, Sínodo Pampulha, que representa toda a igreja deste sínodo, 4 presbitério, parabenizando, felicitando a igreja por estes 32 anos de organizada. Trago o abraço do seminário, também a amada igreja. Irmãos, essa igreja ela está no nosso coração. Em primeiro lugar, porque eu tenho grande parte da família aqui. Não preciso nem apresentar, nem falar, porque alguns traços aí são coincidentes, né? Então, isso alegra o nosso coração. A igreja onde parte da família serve ao Senhor. A segunda coisa, meus irmãos, que temos uma ligação muito grande com esta igreja, porque há 32 anos atrás,
eu estava aqui com a comissão do presbitério, eu era o relator, exatamente organizando essa igreja. Então, há 32 anos atrás, nós estávamos aqui na organização desta amada igreja. Então, motivo para alegrarmos, alegria sobre alegria. Irmãos, eu quero meditar com vocês de forma breve em alguns textos da palavra de Deus. O primeiro texto está em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo de número 18. Mateus 16, versículo 18. Quero convidar a igreja para ler comigo este versículo. Leiamos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda quero convidá-los a ir em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículo de número 13. Versículo de número 13. Leiamos. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Senhor, fale aos nossos corações, é a Tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Dentro da meditação faremos também menção do capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja, podemos expressar da seguinte forma: a igreja vai, e vai muito bem. Se é algo que não precisamos nos preocuparmos, é se no próximo ano teremos igreja, se daqui a 10 anos teremos igreja, se daqui a 20, 50 ou 100 anos, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, ela vai muito bem. Por que nós começamos com esta expressão? Porque é natural dentro da igreja, a igreja, conforme Paulo escreve, sendo uma família, muitas das vezes acontecem coisas que nós decepcionamos, muitas vezes nos entristecem, muitas vezes somos desanimados, e no meio dessas circunstâncias, nós olhamos e tendemos a desanimar. E podemos, então, dentro de uma perspectiva humana, olhar para a igreja e falar: a igreja não vai bem. A igreja não dá. Eu estou desanimado. Eu não quero mais me envolver com a igreja. E aí, muitas vezes, temos uma visão humana de uma igreja que está indo mal. Mas não. Quando olhamos para a palavra de Deus, a igreja, ela vai muito bem. Não por causa de você, e nem por causa de mim. A igreja, ela vai muito bem, por causa do seu dono. Repito. A igreja, ela vai muito bem. Não por causa de você, nem por causa de mim. Ou se nós, então, contextualizarmos melhor, a igreja vai muito bem. Esta igreja vai muito bem. Não por causa do pastor,
não por causa do conselho, não por causa de você como membro da igreja. A igreja, ela vai muito bem por causa do dono dela. Meus irmãos, nós temos aqui 3 verdades que queremos deixar ou relembrar com os irmãos a respeito da igreja. E, portanto, quando nós relembramos essas verdades, nos traz entusiasmo. A primeira verdade está exatamente no primeiro versículo que lemos, no capítulo de número 16, versículo 18. É a promessa do nosso próprio Senhor, do Senhor Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. E completa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai muito bem, porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Ele é dono da igreja. E Ele está edificando a igreja. Ele começou a edificação da igreja. Ele continua nessa edificação até a volta gloriosa dEle para estar com todos sempre com a vida da igreja. Irmãos, isso é muito importante quando nós olhamos o processo construtivo. Há aqui uma alusão exatamente à construção do templo de Salomão. Nós sabemos de quando lemos tanto investimento, tanta arte na construção do templo de Salomão. Mas aquele templo um dia, por causa da desobediência do povo, aquele templo então foi destruído. Mas agora o Senhor está mostrando que Ele está edificando, Ele que é maior do que Salomão, Ele que é o Rei do universo, Ele está edificando a sua igreja. E como mais? As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Nada poderá impedir o construtor eterno de edificar a sua igreja. É importante nós percebermos esta realidade, porque você que faz parte desta igreja, ou venha fazer parte desta igreja, você precisa entender que é o Senhor Todo-Poderoso que coloca você no corpo desta igreja, que coloca você na estrutura desta igreja, que vai lapidar você, vai moldar você para fazer parte daquilo que é mais importante para Ele, que Ele mesmo entregou a sua própria vida por causa dela. Meus irmãos, quando nós olhamos nesta perspectiva de que o Senhor está construindo a igreja e nada poderá impedir esta construção, nós somos entusiasmados a nos dedicarmos para sermos instrumentos do Senhor nessa construção. Nós não nos contentamos em estarmos parados. Nós não nos contentamos em estar distante. Nós não nos contentamos de estarmos apáticos da vida da igreja. Nós queremos fazer parte desta igreja porque o Rei Todo-Poderoso, Ele escolheu você, entregou a vida por você, para que Ele edifique esta igreja. Então, a primeira verdade que eu quero deixar para esta igreja, nesses 32 anos, irmãos queridos que passaram por aqui e hoje já estão com o Senhor, outros passaram e foram para outros lugares, mas dentro desses 32 anos, Deus também trouxe outras pedras vivas para compor, para animar,
para juntos poder erguer as vozes e entoar louvores ao Senhor, dono desta igreja. Ele diz que eu edificarei a minha igreja. Segunda coisa, meus irmãos, nós temos lá em Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo 13, quando diz que e no meio dos candeeiros, se olharmos logo à frente, vamos entender, o próprio livro vai mostrar que estes candeeiros são as igrejas, as 7 igrejas, que representam todas as igrejas de todos os tempos. Então vai mostrar, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, buscando a linguagem de Daniel, está mostrando, o Senhor edifica a sua igreja, mas Ele está no meio da igreja. Irmãos, é importante que através do seu Espírito, Cristo Jesus, Ele está no meio da igreja. Ele é aquele que edifica, mas não abandona. Ele é o dono, mas não um dono distante. Ele é o dono que está no meio da igreja. Isso é muito importante, meus irmãos, nós entendemos este aspecto para a nossa adoração. Por isso que a nossa adoração é cristocêntrica. Por isso a nossa adoração não se dirige a exaltar uma pessoa qualquer. A nossa adoração é para exaltar tão somente ao Deus crucificado, ressurreto, aquele que está assentado à destra de Deus Pai e está no meio da igreja. Isso é muito importante, eu saber que eu estou na igreja. Mas quando eu venho à igreja, congrego aqui com meus irmãos, o Senhor Jesus está ao meu lado. O Senhor Jesus está aqui presente. Espiritualmente, Ele está presente. Portanto, meus irmãos, a nossa atitude na adoração, ela não pode ser passiva. A nossa atitude na adoração, ela não pode ser distante. A nossa atitude na adoração, nós temos que ter essa consciência de que o Rei, o dono, está presente aqui e Ele merece toda a nossa adoração. Portanto, quando nós nos reunimos, qual a pessoa mais importante que nós encontramos na igreja? Com certeza, é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Deus que está edificando a igreja é o mesmo que está no meio da igreja. E poderíamos aqui passar tempo e mais tempo falando dos seus atributos, tanto da sua onipotência, tanto da sua onisciência, tanto da sua onipresença, mas ao colocarmos aqui, sabemos por que a igreja vai muito bem. Porque Ele continua edificando, mas Ele continua presente no meio da igreja. Mas a terceira coisa, meus irmãos, nós encontramos no capítulo 3, 2 e 3 de Apocalipse. E gostaria que os irmãos olhassem comigo. Há uma expressão nessas 7 cartas, que ela é muito importante. Olha, por favor, o versículo de número 2. Como começa o versículo 2? Podem ler. Conheço tuas obras. Até aí. Conheço as tuas obras. Olha, por favor, falando da igreja de Éfeso, olha agora na igreja de Esmirna. Olha o versículo de número 9, por favor. Conheço a tua tribulação. Conheço
as tuas tribulações. Olha a próxima igreja, versículo 13. Conheço o lugar em que habita. Olha o versículo de número 19. Conheço as tuas obras. Olha o versículo 1, a segunda parte do versículo 1 do capítulo 3. Conheço as tuas obras. Se nós olharmos, vamos prosseguir no versículo 8. Conheço. E olha o versículo de número 15. Então, meus irmãos, a igreja ela vai muito bem. Porque o Senhor Jesus, Ele está edificando a sua igreja. A igreja vai muito bem. Porque Ele é o construtor presente. E aqui lembro do Salmo de número 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o salmista então vai descrevendo e chega a determinado momento, ele diz, ele não dorme e nem cochila, ele não dormitará, ele não dorme, o guarda de Israel. Ou em outras palavras, o Senhor que está edificando a sua igreja, Ele trabalha 24 horas em prol da igreja. Mas esse Senhor que está edificando a igreja, Ele está no meio dela. Ele está no meio dela. Ele não manda vir para a igreja, ou ele manda, olha, hoje eu estou de férias, hoje eu estou descansando, podem ir e cultuar, eu não esteja presente. Não, ele está sempre presente. Todo momento que essa igreja aqui se reunir, o Senhor Jesus, Ele está presente. E a terceira coisa, Ele conhece a igreja. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro. E o fator dele conhecer, traz alento à vida da igreja. Primeira coisa, meus irmãos, Ele conhece a vida da igreja. Por aqueles que estão passando, ou nesse momento, quando a igreja passa por tribulações, Ele é o Senhor que conhece quando nós estamos em tribulações. E Ele é o socorro presente. Ele é o Senhor que conhece em termos da igreja. E quando nós estamos em pecado ou estamos nos desviando, Ele é o pastor que usa o seu cajado para corrigir a vida da igreja. Ele está na vida da igreja para moldar a igreja à sua imagem e à sua semelhança. Por isso, podemos dizer, já concluindo, o Senhor que conhece a vida dessa igreja, está moldando a vida de cada membro, para que essa igreja seja parecida com o Senhor Jesus. Cada vez mais, o Senhor vai trabalhando, vai edificando, está no meio da igreja, Ele conhece a igreja e vai moldando para que seja parecido. Então, com quem nós mais parecemos? Falei com vocês no início. Então, aqui eu tenho parente, tenho irmãs, e nós somos muito parecidos. A família é muito grande. E dentro disso é muito fácil conhecer os irmãos. Mas diria, mais do que nós sermos parecidos uns com os outros, cada um de nós somos mais parecidos com o Senhor Jesus. Há uma identidade, há algo que nos une, há algo que mostra que o resplendor da face do nosso Senhor Jesus,
está estampado também no seu rosto e no meu rosto, no nosso modo de viver, e a cada instante nós somos parecidos com Ele. Quero terminar dizendo, essa igreja vai muito bem, porque o Senhor está edificando dia após dia. Ele vai trazer mais pessoas para esta igreja. Ele vai trazer mais pessoas, porque Ele está edificando a sua igreja. Essa igreja vai muito bem. Mesmo que o inferno levante contra essa igreja, jamais poderá abatê-la, porque o Senhor dos Exércitos, o Rei Eterno, está aqui presente. Ela não precisa temer. O Senhor está edificando a vida dessa igreja, porque Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida, Ele conhece as nossas vidas, e Ele vai trabalhar na sua vida, na vida de cada um dessa igreja, para moldar, para que você seja parecido com Ele mesmo. Então, portanto, igreja, meus parabéns, que Deus continue ricamente abençoando as suas vidas. O nosso muito obrigado. Amém. Amados irmãos, ponham sobre os seus pés, nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor, rogando que Ele continue sustentando e abençoando essa igreja. Certamente a palavra do Senhor falou muito aos nossos corações, porque apesar das lutas, o Senhor continua edificando a sua igreja. O Senhor está no meio da sua igreja, e o Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser. Então que nós sejamos achados cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, revigora-nos, ó Pai. Santo Deus, sustenta-nos, para que haja, ó Deus, o desejo de continuar servindo ao Senhor, para que haja o desejo de continuar, ó Deus, elevando as nossas vozes súplices a Ti, entoando louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, ó Deus Santo. Ó, que o Teu Santo Espírito possa tocar o nosso coração, ó Deus, para que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes dela. Ó Deus, obrigado, Pai, porque apesar de nós, o Senhor continua edificando a sua igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor está no meio da sua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração e vê se há em mim, ou vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos, ó Deus, pelas veredas das justiças. Ó Deus, que nós continuemos com os nossos olhos postos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, para que nós não venhamos desfalecer, para que nós não venhamos desanimar. Antes, ó Pai, que nós continuemos, ó Deus, em serviço ao Senhor, louvando e exaltando o Teu santo nome. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esses 32 anos da sua igreja nessa localidade, e rogamos ao Senhor que continuemos firmes, ó Deus, quanto mais tempo o Senhor desejar, quanto mais tempo o Senhor tiver designado a cada um de nós. Conduza-nos no nome bendito e precioso de Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo, continue sobre nós, irmãos, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Irmãos, podem se assentar. Eu quero chamar à frente também a irmã Beth, ou a dona Beth, esposa do reverendo Lapa. Nós aprendemos que a melhor forma de nós amarmos alguém é quando nós oramos por essa pessoa. E eu lembro, assim, num passado não tão distante, que a irmã Beth esteve passando por um momento difícil na sua saúde,
e nós estávamos ali orando por ela. Eu ainda não a conhecia, né? Depois, em outro momento, nós fomos conhecê-la, mas nós somos gratos a Deus pela vida do reverendo Lapa, pelo ministério que o Senhor concedeu a esse homem de Deus, por tudo quanto ele tem permitido que o Senhor trabalhe a serviço dele. Nós somos gratos também pela vida da dona Beth. Certamente nós lembramos-nos que achar uma mulher virtuosa é achar um tesouro, e o Senhor achou um tesouro, né? Reverendo Lapa, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pela vida da senhora. Também nós queremos agradecer a Deus pela vida da Josiane, a filha, né, o rebento da Oliveira. Que Deus continue também abençoando vocês, a esta família, viu? Nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, e estamos muito felizes de poder receber vocês no nosso meio. A gente quer deixar a vocês uma um singelo mimo, né? Que Deus possa abençoar vocês, fortalecer vocês, e que bom que vocês fazem parte também da nossa história, da história dessa igreja. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Receba essa singela homenagem, né, esse mimo desta igreja que ama muito vocês também. Nós vamos orar pela família de vocês, agradecendo, louvando a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concedeu de ter vocês nesse momento tão especial para a nossa vida, para a vida desta igreja. Nosso irmão presbítero Adalto nos conduz a Deus em oração. Ore também agradecendo a Deus pela vida dessa família que é tão preciosa a nós. Oremos. Amém. Hoje tá pesado, viu? O irmão Bruno estava até brincando, falou assim: pastor, podia providenciar uma cesta dessa para cada membro, né? E vocês merecem, viu, meus irmãos? Que Deus assim os abençoe. Essa é uma noite festiva, então nós não podemos nos despedir sem antes nós passarmos ali pelo salão social, sem antes nós termos um momento a mais de comunhão, para que nós possamos bater aquele papo saudável, também comer um lanchinho. Então não vá embora sem antes passar lá pelo nosso salão social, que está ali no fundo da nossa igreja, e nós vamos estar juntos ali comendo um bolo maravilhoso. Tem um lanche lá também muito especial para cada um de vocês. Então não vá embora sem antes nós estarmos juntos ali na parte de trás da igreja, para celebrarmos a Deus por esse 32º ano da nossa igreja. Eu quero também cumprimentar você que nos visita. Louvado seja Deus por cada um de vocês. São vários rostinhos novos que nós estamos podendo ver, e receba o nosso abraço fraterno, cada um de vocês. Leva o nosso abraço também para a família de vocês, para a casa de vocês, para a igreja que vocês congregam. Para nós é uma grande alegria ter vocês no nosso meio. Então nós louvamos a Deus por cada vida, por cada um de vocês que nos visitam, e nós queremos também dar um abraço em vocês, dar um aperto de mão, para que assim nós possamos conhecê-los também, para que assim nós possamos também estreitar os laços fraternos. Então, muito obrigado também a cada um de vocês que nos
visitam. Amados irmãos, saudemos uns aos outros com a paz de Cristo. Não saia sem cumprimentar o seu irmão e não se esqueça, não vá embora. Vamos nos dirigir à parte de trás do templo, para que ali nós possamos cantar o parabéns, para que ali nós possamos degustar um lanche maravilhoso também na comunhão dos santos, também juntos como igreja do Senhor. Deus abençoe a cada um e saudemos uns aos outros com a paz de Cristo. Ah.